Um dos assuntos mais importantes no universo da literatura, dos livros, dos escritos é justamente a fonte. Quem escreveu, o que escreveu e por que escreveu. Hoje eu quero compartilhar com vocês a lição 4 do livro Fundamentos da Fé Cristã. E o tema de hoje é a palavra, mais especificamente a origem da Bíblia. Quem escreveu, por que escreveu e para que a Bíblia foi escrita. E para isso, caro ouvinte, caro irmão, caro colega que tem destinado esse tempo para nos escutar, quero te agradecer a sua presença aqui. Você que está acessando pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe esse canal com as pessoas para que o propósito desse canal alcance o objetivo, que é levar a palavra de Deus, pregar o evangelho, compartilharmos essa palavra rica que nós temos recebido. Então sejam todos bem-vindos. E para começarmos, para dar continuidade à nossa comunhão, eu quero ler para vocês, quero me embasar aqui na Bíblia a respeito da inspiração de Deus, do seu livro sagrado, que é a Bíblia. Eu quero ler 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nos diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aqui, nessa porção da palavra, nesses versículos, Deus ele fez questão de escrever isso daqui e nos deixar para que quando a gente lesse, a gente tivesse a certeza de que essa palavra foi inspirada por Deus, embora ela tenha sido escrita por homens e homens muito bem capacitados, separados por Deus, aperfeiçoados, muito bem separados por Deus. Deus usou em torno de 40 homens para escrever essa Bíblia, para escrever essa palavra, esse legado que Ele deixou para nós. E essa Bíblia ela foi escrita em torno de 1.600 anos. Olha, o que a gente chega a pensar? Que essa Bíblia, ela foi escrita por pessoas que às vezes nem foram contemporâneas entre si. Olha, são 1.600 anos, então isso fica claro para nós que foram homens de culturas diferentes, de classes sociais, de línguas diferentes. Então, Deus usou muitos recursos e pessoas de diferentes modos de vida para poder escrever a Bíblia. Então, eu quero trazer uma reflexão para vocês, para que a gente possa organizar as nossas ideias. Veja bem, cientificamente é comprovado que o ser humano, a humanidade, é incapaz de em si mesmo promover autoconhecimento. Ou seja, é impossível que a gente venha a aprender ou conhecer alguma coisa se não for mediado por algo exterior. Eu quero te dar um exemplo bem prático. Nós, quando éramos crianças, que ainda éramos bem pequenas, não sabíamos andar, em um dado momento, alguém pegou em nossas mãos e nos ajudou a dar os primeiros passos da nossa vida. Isso foi algo que nós obtivemos a ajuda de alguém, algo exterior. Então, na nossa vida escolar, na nossa vida acadêmica, também não foi diferente. Para a gente aprender a ler, a escrever, a tomar conhecimento dos conteúdos, das matérias, das disciplinas, nós também precisamos de professores, de pessoas, de livros, de conteúdos, de materiais, para que nós viéssemos a tomar posse desses conteúdos externos para internalizar, para nós formalizarmos os nossos conhecimentos. Então, por que eu estou falando isso? Porque a partir daí, a partir desse princípio de que o homem ele é incapaz de produzir o seu próprio conhecimento, ele em si não é suficiente, e Deus, eu acredito que Deus até fez isso de uma maneira muito proposital e muito objetiva, para que nós não venhamos a ser autossuficientes, para que a gente venha a precisar das pessoas, sempre estar juntos, um contribuindo com o outro. Deus talvez tenha feito isso com esse objetivo, não dando todo o conhecimento ao homem. Hoje nós sabemos que existem muitos conhecimentos,
E nós não temos posse de todo o conhecimento que existe na vida humana. Por exemplo, se você tem um carro e você não tem conhecimento de mecânica, se o seu carro estragar, você certamente vai precisar de um conhecimento do outro, conhecimento de alguém que estudou mecânica para arrumar o seu carro, para que você retorne a usar o seu carro normalmente, certo? Então, isso significa que realmente nós sempre precisamos do conhecimento alheio e em nós mesmos nós não temos capacidade de formular conhecimentos para nós. Então, baseado nisso, em que o processo do conhecimento sempre é pautado em algo exterior, nós também podemos pensar que com a Bíblia não foi diferente. De fato, a Bíblia foi inspirada por Deus. Os homens escreveram, mas a inspiração veio de fora, de Deus. Então, caro amigo, caro irmão que está nos acompanhando no dia de hoje, saiba que a Bíblia, ela é um livro que foi inspirado por Deus. O homem, ele foi usado por Deus para escrever a Bíblia. Mas nós sabemos que muitas pessoas, a fim de rejeitarem a Bíblia, a fim de não crerem, elas dizem que a Bíblia é um mero livro escrito por homens. Mas nós já sabemos que o homem ele não consegue obter conhecimentos em si próprio. Agora você imagine a Bíblia, que é um livro tão complexo no sentido de ter muitas coisas, né, diferentes, tem figuras, tem linguagens, tem histórias, né? E essa história ela está muito bem relacionada umas com as outras, muito coesa, né? Não tem divergências entre si. E como homens que viveram em épocas diferentes, momentos diferentes, tiveram culturas diferentes, puderam escrever esse livro de uma maneira tão coerente, sendo que ele não é capaz, né, em si mesmo de formar conhecimentos. E a Bíblia é um livro de alto nível, um livro muito bem escrito, muito bem arquitetado. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então, eu quero ler para vocês ainda em 2 Pedro, vamos para 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 21, que nos diz assim: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos, veja bem, Deus separou e preparou homens santos para falarem da parte dele mesmo, movidos pelo Espírito Santo. Caro ouvinte, essa Bíblia que você tem em casa, na qual não sei se você já tem contato com ela ou você que ainda não tem, se você passar a ter contato com ela, saiba que todas as vezes que você para ler essa Bíblia, Deus está soprando para dentro de você a palavra dele, né? Tudo o que ele é e o que ele tem, por meio da palavra, ele sopra para dentro de você, porque a Bíblia é o sopro de Deus, o sopro do Espírito Santo para a humanidade. Deus deixou a Bíblia como legado para o homem, porque Deus ele queria se fazer conhecido e ele usou homens para poder escrever essas palavras que ele queria que nós tivéssemos acesso. Veja bem, a Bíblia ela não caiu do céu como um livro místico cheio de coisas, né, mágicas. Não, Deus usou o próprio homem para poder escrever a Bíblia. Então, querido, veja bem, todas as vezes que você tem contato com essa Bíblia, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter contato com a palavra, porque a palavra, eu sei que a palavra ela me dá direção, a palavra ela me conduz, ela me dá esperança, ela me ensina a lidar com as pessoas, tudo isso é contido na palavra. Hoje, muitas pessoas, né, as pessoas elas têm tirado a Bíblia, né, do nosso meio, tem tentado de alguma forma. Na educação é o principal foco de onde eles querem que essa palavra que eles dizem ser inadequada para a modernidade, para os dias atuais, para a pós-modernidade, para muitos essa palavra ela é insignificante, não tem nenhum proveito, é muito arcaica. Mas isso não é verdade. A Bíblia, você que tem contato com ela, que busca ler a Bíblia, você vê que a Bíblia ela tem
ela fala de coisas atuais, da nossa vivência, ela fala de nós, de como nós somos, de para onde nós vamos. Tudo isso a Bíblia ela relata de uma maneira excepcional, porque não foi homens que escreveu a respeito disso. O homem não se conhece o suficiente para falar de si próprio a ponto de desmistificar muitas coisas que nós internalizamos que não são verdades, no qual a Bíblia ela relata, nos mostra e nos revela de uma maneira tão real e tão verdadeira. Então, querido, saiba que essa Bíblia que você tem em casa, quando você abre ela fechada, ela não tem sentido nenhum. Mas quando você abre essa Bíblia e você passa a ler essa Bíblia, conhecer as histórias, tudo que se passou com o povo de Deus, tudo que se passou por meio das histórias que a gente lê na Bíblia, você vê que são histórias reais, são histórias que contam do povo de Deus. E nós somos esse povo. Nos dias atuais, essa Bíblia tem palavra para mim, tem palavra para você. Então, querido, use essa Bíblia de maneira a trazer toda a revelação de Deus para você. Todas as vezes que você parar para refletir sobre essa palavra, você saiba que é Deus que está falando com você. A Bíblia é o legado de Deus, porque Deus ele se apresenta na Bíblia também, entre muitas outras situações, ele se apresenta como nosso Pai. E como Pai, nós precisamos conhecer o nosso Pai. Nós queremos conhecer o nosso Pai. Então, na vida humana, nós conhecemos o nosso Pai. E esse Pai Celestial também quer se fazer conhecido. E Ele deixou justamente a Bíblia Sagrada para que nós viéssemos a conhecer. Então, que possamos ser esses que tenham contato com a Bíblia, que creia que de fato a Bíblia é a palavra de Deus e essa palavra vem nos dar direção, esperança, nos dar alegria, perseverança. E por meio dessa palavra a gente também pode ajudar o próximo, né? A gente passa a ter uma palavra bem temperada com sal, que a Bíblia fala, né? Todo aquele que tem contato com a palavra passa a ter uma palavra temperada com sal, uma palavra de amor, uma palavra de esperança para as pessoas. Então que você seja esse que tenha contato com a Bíblia, tendo a certeza que ela é a palavra de Deus para você. E não há homem que possa escrever algo nesse nível. Creia, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é que vai te direcionar, porque Deus ele colocou a eternidade dentro do homem e a gente só pode tomar posse dessa eternidade com Deus de fato, por meio da leitura da palavra. Quando a gente toma posse disso aqui, passa a obedecer a palavra de Deus. Querido irmão, que Deus te abençoe, que Ele te guarde e que você sempre faça uso da palavra de Deus.